Fala gente, beleza? Meu nome é Pedro, eu sou líder de estruturas da equipe Osiris e eu vim fazer esse vídeo porque eu percebi, que muitas pessoas na universidade, não só da equipe Osiris, mas na Universidade de São Judas não sabem, ou nunca utilizaram uma máquina de corte a laser, tanto da faculdade, como qualquer outra, que possa ter encontrado, em sua carreira. Então eu vim fazer esse vídeo mas como uma forma de ensinar como é que você utiliza a máquina de corte a laser, tá bom? Aqui eu vou fazer primeiro aqui um vídeo, então, para vocês, mostrando como você vai preparar o arquivo, que vamos dizer que é o mais complicadinho para a máquina de corte a laser, tá bom? Então, se você puder, vai se inscrevendo aí no nosso canal. E qualquer dúvida também, ou qualquer outra coisa, que vocês tenham dúvida e quiser aprender e a gente puder ajudar, manda aí nos comentários que a gente faz um vídeo, tá bom? Então, para começar, na São Judas, você pode, você de outra universidade pode também estar assistindo, Aqui a gente tem um manualzinho. Esse manual, eu meio que vou fazer os passos dele, só que de uma forma mais explicada, talvez. Eu tive que aprender algumas coisinhas aqui que eu não li no manual. Pelo menos o manual aqui da universidade que eu peguei. Então, o que vocês vão precisar fazer? Vocês vão precisar primeiro, como está escrito aqui. Ele está lembrando, antes. Aqui ele está ensinando como é que faz um AutoCAD 2D. Porém, eu vou ensinar de uma forma pro SolidWorks, porém que vale para todos os softwares, tá bom? Então, o que você vai fazer? Você vai baixar primeiro o RDWorks, tá bom? O RDWorks vai ser o programa que você vai preparar o arquivo da sua chapa, que você vai cortar na faculdade, tá bom? Então, através desse link aqui, desse documento, eu vou deixar esse documento, o link dele na descrição do vídeo, tá bom? Então, quem precisar desse documento aqui vai estar na descrição, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Baixou, ele aqui. No meu aqui ele já está baixado, no meu computador, tá bom? Vocês vão vir aqui, eu vou usar de exemplo SolidWorks, porém pode ser qualquer outro software de modelagem, tá bom? Abrindo aqui, só deixa ele abrir, Aí aqui eu vou usar de exemplo essa peça aqui, que é a base do motor do nosso aeromodelo. Primeiro de tudo que vocês vão ter que fazer, quando eu vou dar exemplo aqui no SolidWorks e aí depois eu vou dar exemplo em outros softwares. O SolidWorks é um software de modelagem 3D, Aqui o que você vai precisar fazer? Você vai precisar salvar esse arquivo como um arquivo de desenho 2D. Aqui, como vocês podem ver, um objeto 3D. Então o que vocês vão fazer? No AutoCAD, normalmente você já desenha em 2D, então você vai pular essa etapa, tá bom? Então, você vai vir no SolidWorks aqui, você vai salvar ele em DXF. Em export, eu apertei aqui um botão direito, e apareceu aqui, e eu posso salvar esse arquivo em DXF, tá bom? Esse aqui é um modo, do SolidWorks, mas você pode ir no modo mais, vamos dizer, o modo mais padrão, que é você vir aqui no arquivo, clicar aqui na abinha de salvar, clicar aqui em salvar como. Aí você vai vir aqui em salvar como, Clicando aqui, vou deixar aqui em downloads para não bagunçar meus arquivos, ele tá aqui, você tá vendo que ele tá como uma peça do SolidWorks. Eu vou vir aqui, olha o tanto de extensão que eu posso mudar o meu arquivo, E DXF é uma delas, tá bom? Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, STL é um tipo de extensão para impressão 3D também, Então, você tem várias extensões. E, você vai aqui, no caso, para a gente fazer esse corte, você vai salvar em DXF. Mudou aqui, clicou em salvar. Aí ele vai aparecer no SolidWorks, aqui no caso, como é um software de modelagem 3D, ele vai falar o que você quer salvar como desenho. Você vai vir aqui em faces, vai em faces, e você vai falar, tá,
tem meu desenho. Qual que é a face que eu quero que seja pro meu desenho, né? Então, no caso, né, como vocês querem cortar essa área aqui no corte, né, a laser, então vocês vão selecionar ela. Selecionou essa face, vai aparecer como ela vai ficar no arquivo, ó. Deixa eu carregar aqui. Ele vai aparecer o desenho, né, como se fosse o objeto 2D que você fez no AutoCAD. Ó, como um desenho no AutoCAD, entendeu? Você sempre vai selecionar a face que você vai querer, tá bom? Claro que você não corta... eu vou dar um exemplo, né, mas ele não seria aplicável, tá bom? Imagina, eu quero cortar só essa lateral aqui. Você ia salvar o arquivo DXF e ia selecionar, vamos dizer, essa face aqui. Ele ia salvar esse quadradinho para você cortar, tá bom? Então aqui eu já vou minimizar o SolidWorks. Eu vou abrir aqui a minha pasta de arquivos. Vocês vão dar uma olhada aqui. Ele salvou um arquivo binário. E vocês podem ver aqui, né? Eu tenho o AutoCAD baixado aqui também. Vocês podem abrir esse arquivo no AutoCAD. Então, se você já fez no AutoCAD, você já pulou esse passo que eu fiz aqui agora. Então, o arquivo aqui vocês vão abrir agora o RDWorks. Abrindo o RDWorks. O meu RDWorks, eu fiz alguma bobeira na hora de instalar, que eu sempre preciso autorizar ele a executar. Não sei porquê. Mas vocês provavelmente vão instalar da forma certa. Só para eu arrumar isso, né, caso aconteça com vocês, só desinstalar e instalar de novo da forma correta, tá bom? Então aqui você vai vir aqui, abrimos a tela do RDWorks. Eu não gosto muito da tela dele, porque ela é meio... Como eu posso dizer? Ela é um pouco antiga, né? Ela tem esse layout mais antigo. Mas não é difícil de mexer, tá bom? O que você vai fazer? Aqui, o que você tem na sua frente? O que a gente tem aqui? Isso aqui é a chapa. É a nossa chapa que a gente vai encher, né, de peças para cortar. Corte a laser. Na São Judas, né? Não sei se você de outra faculdade está assistindo, mas na máquina de corte a laser da São Judas, qual que é o tamanho da chapa que eu consigo colocar dentro da máquina? É uma chapa de 800 por 1000. Essa é a chapa que eu posso botar dentro da máquina. Então, no caso, né, você é aluno da São Judas, você vai sempre colocar as suas peças dentro desse tamanho. Então, sempre no 800 aqui, né? O 800 ele já vem marcado. E não pode passar do 1000 aqui. Lembrando, é sempre bom você deixar um espaçamento das bordas. Porque, né, dentro da máquina, a nossa chapa vai ser fixada, né? Então é bom você deixar. Mas você pode deixar bem mais apertado aqui dentro, que não tem problema, tá bom? A máquina de corte a laser é muito precisa, então não vai ter esse problema, tá bom? Então aqui está aberto, o que você vai fazer? Você vai vir aqui em File, Import. Você importa a sua peça, né? No caso eu quis importar essa aqui. E ela chega aqui para você, ó. Aqui ela está em escala real, né? E você pode posicionar ela, né? Ó, posicionei ela aqui. Aí você vai saber, tipo, no caso, né? Você acredita, né? Que você vai cortar muitas peças, então você vai posicionando as peças por aqui. Uma coisa muito importante, quando eu mexi nela, ó, eu vou selecionar a peça. Você não pode ficar mexendo nisso aqui, ó, na dimensão dela, porque você vai crescer ela ou diminuir. E, né, como você está fazendo, no caso, vamos dizer, estou dando exemplo do avião da equipe Osiris, são peças sob medida, uma peça não pode ser maior nem menor que a outra. Então não mexe nessas dimensões, senão na hora do corte vai ser errado e você vai ter uma chapa jogada fora, tá bom? Então ele está pronto aqui, você colocou a peça já. Agora você vai ter que colocar algumas configuraçõezinhas básicas, né, para que ele corte mesmo. Porque na máquina de corte a laser, mesmo que ela tenha esse nome, ela não faz só corte, ela também faz gravações. E a gente vai ver isso aqui agora no próprio manual, ó. Qual que vai ser aqui a brincadeira? Vou dar de exemplo uma chapa de MDF de 3 mm, né? Finge que você vai usar uma dessa aqui.
Então, se você querer cortar ela, você vai colocar uma velocidade de 20 para ela e uma potência de 60. Se você quiser fazer a gravação, você vai botar uma velocidade de 100 e uma potência de 20. Como você vai fazer isso, Pedro? No caso, eu quero cortar, né, essa peça. Então você vai selecionar ela aqui, ó. Vai apertar na São Judas. A gente tem uma regrinha nesse manual que o que você quer cortar você deixa em vermelho e o que você quer gravar você deixa em preto. Então eu quero cortar, eu vou deixar aqui em vermelho. Eu clico aqui no vermelho. O meu vermelho, né, como eu já usei bastante esse software, ele já vem com os números que, né, são necessários para fazer o corte, né? Então aqui 20 e 60, tá bom? Ele vai perguntar, né, você vê aqui, ó, vamos voltar aqui rapidinho, só para deixar isso claro. Você tá aqui a potência de 60. Você vai colocar 60 nas duas potências, entendeu? Porque ele pede a mínima potência e a máxima. Então bota 60 nas duas, que não tem problema, tá bom? E a velocidade, né, de 20. Então, ó, deixamos em vermelho, acabou. Vamos lá, Pedro, quero fazer a gravação só. Tipo, imagina que você vai cortar uma chapa e você quer deixar essa imagem na chapa. Você não quer que ela corte. Você quer que ela faça uma gravação, meio que um desenho, né? Então você vai fazer o seguinte. Vou fazer aqui só o exemplo, né? Só pra... Quero que esse tutorial fique mais mastigado possível, tá bom, gente? Para que não haja dúvidas, tá bom? Então, ó, você vai vir aqui. Ela tá em preto, mas esse preto que ela já vem não é um preto, vamos dizer, definido para o desenho. É só um preto, entendeu? Ela ainda tá meio que jogada, entendeu? Então você seleciona. Eu vou colocar aqui no meu preto, que no caso já tá, né, com as... Ó, eu vou clicar aqui, ó, no pretinho, ó. Ele já tá também com os números do manual, tá bom? Então, para Pedro, quero editar o número. Aperta nele e aí você digita, tá bom? E aí é isso, gente. Tá aqui a nossa chapa. Lembrando, eu vou dar um exemplo aqui. Ó, você não mexe na dimensão da peça, porque senão ela vai sair do jeito errado, tá bom? Então, quando você fazer, toma cuidado com isso, tá? Até na hora que você for mover uma peça, às vezes você pode apertar no botão de mudar a dimensão e aí você acabar estragando. Então apaga, né? Fala, Pedro, tá, deu errado, o que eu faço? Seleciona a peça, aperta o delete do seu PC, acabou, tá bom? E você importa ela de novo pro RDWorks. Acabou aqui, né? Vamos falar, quero cortar só isso aqui. Claro, né, que se eu fosse cortar uma chapa, eu enchei isso aqui, tá bom? Porque chapa é chato de você conseguir, né? E não vamos gastando à toa, né? Aqui a gente já pulou toda essa parte. Aí o que você vai fazer? Você vai clicar nesse botãozinho aqui, ó, dessa televisãozinha, ou desse monitor, né? Como você preferir. O que ele está mostrando aqui? Ele está mostrando o tamanho, né? E ele está mostrando também o tempo que ele vai demorar para cortar. No caso, ele está mostrando aqui que ele vai demorar 31 segundos, que é uma pecinha bem pequena, né? Então, tá tudo bem. Aí, o que você vai fazer? Você já olhou isso, né? Ele vai mostrar. Também aqui, ó, no caso, levará 18 segundos. E aí, você vai clicar no botão Save to Your File. Então, você vai vir aqui, ó. Você pode fechar essa janelinha e você vai clicar aqui. Quando você está aqui, até um negócio legal também, que não ensina naquele manual, mas é importante. Ah, Pedro, eu estou posicionando as peças, porém eu não quero posicionar todas agora. Quero fechar e agora o que eu faço? Se você clicar no Save to Your File, o que vai acontecer? Ele vai salvar o arquivo já pronto para a máquina. E o seu arquivo não está pronto já para a máquina. Então o que você vai fazer? Você vai clicar aqui nesse disquete. E aí você vai salvar. Vou salvar aqui, vou dar o nome de teste. Só para vocês entenderem também os formatos de arquivo que esse software faz. Então você salvou, já salvei. Eu vou abrir aqui, ó. Ele salvou o teste e o formato do arquivo é um arquivo RDWorks. Então, o
que é inclusive, né, vamos dizer, a sigla é RLD, tá bom? Só para vocês entenderem as terminologias, esse é um arquivo tipo RLD, é até meio complicado de falar. E aí, né, tá, Pedro, tô com preguiça, né, pô, quero fazer tudo depois. Você pode fechar, vamos, né, para abrir, ó, clicou aqui no teste, o arquivo, e aí ele vai abrir novamente com o seu desenho, tá tudo certo. Você não perdeu o seu progresso já, tá bom? E para máquina de corte a laser, é um arquivo com um tipo diferente. Então você vem aqui, Subtool File, e ele é um arquivo RD, tá bom? É um arquivo diferente. Aí você dá um nomezinho aqui, eu vou dar um nome de teste 1 só para diferenciar. E salvar. Ele vai dar esse erro aqui, mas tá tudo certo, tá bom? Salvou. Ó. Teste 1 RD. Tá bom? Então, esse aqui é o arquivo que você vai utilizar para fazer o corte a laser, tá bom? Aqui eu posso até voltar aqui no manual para vocês verem, né, que foi isso que eu fiz, né? Aí tem até aqui uma coisa legal. Esse arquivo, né, com esse seu RD, deve ser carregado na máquina de corte a laser, como eu falei agora. Aí o que é legal? Um bom costume seu. Pô, você vai cortar, não coloca nos arquivos com o mesmo nome, pô, porque senão talvez você pode dar aquela confundida e aí você cortar a mesma chapa. Então você pode, ó, nomear a folha, tipo, querendo ou não, né, claro que você vai cortar uma chapa, porém a gente pode chamar isso aqui de uma folha, né, porque querendo ou não é uma folha. Então você pode dar o nome, né, tipo, ó, tem a folha P1, a P2, a P3, tá bom? Isso é só um bom costume que você pode ter. E aqui também, né, que é o salvar o arquivo em RD. Ele serve apenas para modificações. Ou seja, a máquina não lê essa extensão. É importante guardar o arquivo para uso posterior. Imagina que meu arquivo ficou errado. Você só guarda esse arquivo RLD para fazer uma modificaçãozinha, tá bom? Ou só guardar, né, e mandar para alguém. E aqui são alguns avisos da própria universidade, né, que a gente dá máximo de 1 hora por aluno, proibir corte de trabalhos para outras pessoas, né, normal. Caso não possa comparecer, favor desmarcar com antecedência. Caso de atraso, né, é possível encaixe atrelado à disponibilidade. Retirar a margem de segurança no programa do RDWorks, que foi quando eu falei que para deixar aquele espacinho na borda, tá bom? Aqui, deixar 1 centímetro de distância da borda. Aproveitar o máximo da folha, que nem eu falei, né? Deixar aqui, ó, deixar uma distância de 2 milímetros entre um desenho e outro. Gente, 2 milímetros é muita pouca coisa. Então, você consegue aproveitar muito a sua chapa, tá bom? Então, eu até quando eu comecei a fazer corte a laser, eu deixava um espaço muito grande entre as chapas com medo de dar errado. Porém, você deixando os 2 milímetros, cara, tá tudo certo, tá bom? E você aproveita muito mais a sua chapa, que, né, corte a laser é uma coisinha, vamos dizer, um pouquinho chata de você, como, né, na universidade tem muitos alunos, então marca uma vez só para você fazer tudo, para não precisar fazer de novo, tá bom? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo que eu gostaria de ter feito para vocês. Qualquer dúvida, pode perguntar aqui pra gente. Aqui, ó, vou voltar aqui até na peça, ó. Tá aqui a pecinha, né? Se vocês olharem, eu vou colocar... Eu acho que eu não vou colocar, não. Entra lá no nosso Instagram e dá uma olhada. Vocês vão ver lá o nosso modelo. E vocês vão ver essa peça aqui cortada no corte a laser, tá bom? Né? Pra, vamos dizer, uma forma de enxergar o que foi feito, né? Vocês podem olhar no nosso Instagram. Você vai ver essa peça cortada. Já toda no nosso modelo vai estar essa pecinha lá, tá bom? Inclusive, né, nosso modelo, ele, como eu falei, né, anteriormente, ele foi feito sob medida. Então, né, eu não posso mudar as dimensões da peça, porque senão aí vai dar errado na hora de encaixar tudo, tá bom? Então, acho que esse foi o último aviso que eu queria dar nesse vídeo, né? O link desse manualzinho aqui, eu vou deixar disponibilizado
na descrição desse vídeo, tá bom? Vocês podem dar uma olhada lá. Qualquer dúvida, deixa a mensagem aí, tá bom? E falou pra vocês.